Super N, primeiras notícias. Outubro é o mês mundial para conscientização e combate ao câncer de mama, segundo tipo mais frequente entre as mulheres e responsável por 22% dos novos casos a cada ano. A campanha Outubro Rosa, conduzida pelo Ministério da Saúde em parceria com o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, vem reforçar a importância da prevenção para reduzir as taxas de mortalidade relacionadas à doença. E para falar sobre esse assunto, nosso convidado é o oncologista Roberto Fonseca, diretor da Oncomed BH, clínica especializada no tratamento de tumores. Bom dia, doutor Roberto. Bom dia, Delma. Bom dia, Rodrigo. Bom dia aos ouvintes da Super. Doutor, essa campanha ela é mundial, né? E como ela tem colaborado ao longo dos anos para esse trabalho que é realizado com as entidades, as instituições que trabalham no combate ao câncer de mama? Delma, é fundamental que nós saibamos que existem dois aspectos importantes nessa questão. O primeiro aspecto, infelizmente, é o medo que a mulher sente. Nós estamos falando aqui, cerca de 1/3 das mulheres tem medo de procurar, até de se autoexaminar, em decorrência numa situação como essa. Quer dizer, elas não querem saber se tem a doença, tem medo. Isso é, infelizmente, muito grave. E, através de uma informação qualificada, persistente, e nós estamos falando em Outubro Rosa, mas nós devemos falar um ano rosa, porque isso aí deveria ter sido, deve ser feito continuamente durante todo o ano. Nós vamos ter condições de romper essa barreira do medo e, através disso, fazer com que as mulheres procurem efetivamente uma atenção à saúde, o acesso a um serviço de saúde qualificado, que promoverá o que é de mais importante, porque o que cura efetivamente o câncer de mama é a prevenção primária, ou seja, evitar que a doença apareça, ou o diagnóstico mais precoce. Quanto mais precoce o diagnóstico, maiores as chances de cura. Então, informação qualificada, aí eu os parabenizo por essa atitude de querer informar através de um veículo de informação, melhor, efetivamente, os resultados com relação à prevenção, cura da doença. Doutor, esse dado que o senhor nos passou de que 1/3 das mulheres tem medo até de fazer o exame por medo de descobrir que pode estar com a doença é um dado que chama muito a atenção, que até nos assusta aqui. Você acha que é necessário, então, de repente, um trabalho até psicológico mesmo com essas mulheres para que elas percam esse medo, esse bloqueio, essa barreira de fazer o autoexame? Não há dúvida, não há dúvida. Essa informação com uma assistência psicológica a esse grupo de mulheres na população é fundamental. Mas isso se dá também através disso que foi dito. A informação continuada, persistente, qualificada, isso também quebra essa barreira. A partir do momento que alguém saiba que, de maneira efetiva, ao se diagnosticar de maneira precoce uma doença, particularmente o câncer, ele vai ter uma chance infinitamente superior de cura, isso aí ser qualificadamente batido, evidentemente nós vamos ter uma condição de romper de uma maneira mais efetiva esse medo. Doutor Roberto, mas qual é a orientação básica? Porque às vezes a gente vai fazer um exame de rotina e acaba descobrindo que tem ou apenas um sinal ali muito no iniciozinho e consegue combater. Mas quais seriam os exames ou a partir de que idade a mulher tem que se preocupar para começar a fazer o autoexame? Thelma, vamos responder de duas maneiras. Primeiro, vamos voltar ao que seja uma prevenção primária. Prevenção primária significa evitar que a doença apareça. Um exemplo rápido. 30% dos tumores malignos têm relação com o tabagismo. 30%. 85% dos tumores de pulmão. 25% dos tumores de pâncreas. Câncer de bexiga e assim por diante. Consequentemente, vamos evitar o tabagismo na sociedade. No caso específico de câncer de mama, o que leva a mulher a ter um câncer de mama? Primeiro, 5 a 10% apenas tem relação com a hereditariedade. São modificações genéticas que são herdadas na família. BRCA1, BRCA2, principalmente esses dois genes. 90%, ou um pouco mais, tem relação com hábitos de vida. O que vai reduzir a incidência? Primeiro, exercício físico. Nada de sedentarismo. Segundo, uma alimentação saudável. Evitar o sobrepeso, evitar a obesidade.
Um outro dado importante é a utilização de medicamentos que podem provocar, principalmente contraceptivos orais e reposição hormonal na pós-menopausa. Evitar isso. Isso evita o aparecimento da doença. Então, exposição a raio-x persistentes, né? Tudo isso, sabendo desses fatores, você estará agindo num foco fundamental. Evite que a doença apareça. Vida saudável, alimentação saudável. Vida saudável significa um exercício diário, andar diariamente, né? Muito bem. Segundo, a prevenção secundária. Como é que ela é feita? Através dos exames que você perguntou. Como é que nós vamos fazer? A partir de 40 anos, mamografia bianual. A partir de 50 anos, até 74 anos, mamografia que efetivamente consegue, em 90% dos casos, detectar a doença de uma fase muito mais precoce do que o autoexame. Outro detalhe, se a paciente tem uma história familiar, se a pessoa tem uma história familiar de incidência de câncer de mama, principalmente abaixo de 50 anos, ela tem uma possibilidade maior de carregar consigo aqueles genes hereditários que foram ditos. Então ela pode começar mais cedo, ser vigiada mais cedo. Mas o importante é isso, que nós entendamos que a doença pode ser evitada com a vida saudável e o diagnóstico pode ser mais precoce, consequentemente melhoria dos dados de sobrevida, de cura com a prevenção secundária. Muito bem. Delma ainda tem mais uma questão aí, né, Delma? Isso, só uma informação que, inclusive, o doutor Roberto passava para a gente um pouquinho antes de começar a entrevista, eu acho importante passar para os nossos ouvintes também, é que a Oncomed vai estar inaugurando um espaço, né, doutor Roberto, ali no shopping Diamond, para orientar as pessoas, é isso? É isso. Quando começa a funcionar esse espaço? Em parceria com o Diamond Mall, do dia 19 ao dia 29, nós vamos ter um espaço contemplativo, uma série de palestras educativas com relação a isso e culminando com o lançamento do livro da colega de vocês, Daniela Zupo, um livro que ela escreveu, infelizmente ela passou por esse processo e um livro muito bonito culminará com a colocação desse livro lá no espaço no Diamond Mall. Casa Delas. Muito bem. Então, a partir do dia 19, né, doutor? É 19 a 29. 19 a 29. Doutor Roberto Fonseca, que é oncologista, diretor da Oncomed BH, clínica especializada no tratamento de tumores. Gostaria de agradecer a presença do senhor e a entrevista aqui no jornal Super N Primeiras Notícias. É sempre uma honra. Um bom dia a todos. Obrigado. Bom dia.